Bom dia. Mais um devocional, uma manhã com Deus. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Queria deixar uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Uma palavra a qual tocou no meu coração. Espero que você venha guardá-la e praticar, né? Que Deus fala na palavra dele que a gente não pode ser somente ouvinte, mas também praticante. E fala em Eclesiastes, capítulo 11, do 1 ao 4. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que a árvore cair ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Bom, tem como título também, façamos o que é bom no tempo oportuno. Deus, ele nos dá os tempos. Há tempo para todas as coisas aqui na terra. No tempo oportuno é o tempo de hoje. Como diz na parte de Deus, quem observa o vento, às vezes a gente fica só, eu só vou lutar pelos meus sonhos, pelos meus objetivos quando eu estiver bem, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver estrutura, quando eu melhorar. Inventamos várias desculpas para, às vezes, não lutar por aquilo que nós queremos. E não podemos ficar só olhando para o tempo, quando melhorar, quando isso acontecer, porque muitas vezes não vai melhorar. E a gente tem que lutar mesmo assim, sendo tempo bom, no tempo, dias difíceis, dias bons, a gente tem que ir atrás do nosso sonho, ir atrás do nosso objetivo mesmo assim. Porque a gente ficar esperando o tempo, ele é como um rio, ele sempre está jorrando, correndo. E a gente nunca toca na mesma água 2 vezes, porque aquela água passada já passou. Então, que a gente venha aproveitar e faça o que é certo. Aproveita o tempo, porque muitas vezes as pessoas se arrependem, quando eu era novo eu queria fazer aquilo outro e não fiz, por medo de ser julgado, por medo de muitas coisas. E tem sim, muitas vezes as pessoas têm medo, mas a gente não pode deixar o medo nos dominar. A gente tem que vencer o nosso limite, ultrapassar. E lança o pão sobre as águas. A água também representa povos, multidão. O pão também não representa só o pão material e o pão espiritual. Jesus falou que ele é o pão da vida. O pão que a gente deve lançar sobre as águas é a palavra de Deus. Também tem uma palavra aqui em Eclesiastes 12, Eclesiastes 12, versos 7 e 8. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. De vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pó volte à terra. Deus, ele nos fez do pó da terra. Um dia, nada nós trouxemos para esse mundo e nada nós vamos levar. E um dia todos nós vamos partir. E diz o pregador, Eclesiastes foi escrito pelo profeta, por Salomão, filho de Davi. E ele era um homem muito sábio, de tudo ele experimentou nessa vida. Ele teve várias mulheres. Ele foi um homem a qual, em oração, Deus apareceu para ele e falou, pede o que tu queres. Ele falou, Senhor, me dá uma sabedoria para me entrar e sair perante esse povo. E por ele pedir sabedoria, pela humildade, Deus falou que é da sabedoria, além de sabedoria, muitas riquezas. O que é isso? Quer dizer que muitas vezes Deus ele pode nos dar além do que a gente pede. E o livro de Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Provérbios é um livro de sabedoria, onde são experiências que ele viveu, muitas delas são experiências que ele viu durante a vida. E vaidade, né? Muitas pessoas têm se perdido na vaidade do mundo, nas luxúrias, têm preferido abraçar a vaidade à mentira do que servir a Deus. Porque hoje em dia tem muitas coisas que nos afastam de Deus, como diz, tem muitos prazeres, tem muitas distrações hoje em dia que nos faz perder o foco muitas vezes de Deus e tira o nosso tempo. Tem pessoas que amam a vaidade. Hoje em dia as pessoas se importam muito com o padrão de beleza, tanto beleza
a sua beleza mais externa, de ter o corpo perfeito, de andar sempre maquiada, de andar sempre... É bom o ser humano andar sempre em forma, essas coisas. Mas quando essa vaidade... Todo mundo tem uma vaidade um pouco, mas quando essa vaidade ultrapassa, como se o corpo dele fosse a coisa mais importante da sua vida. Tipo, pessoas se matam na academia, se matam em querer ter uma vida perfeita, se mata a querer ser a pessoa perfeita, porque a pessoa perfeita não existe. A pessoa perfeita é aquela que não bebe, que não fuma, que não briga, que não xinga, que não arruma briga com ninguém, que não julga, que todo mundo gosta, a pessoa perfeita. Então a pessoa perfeita não existe, porque todos nós somos cheios de defeitos, cheios de falha, temos sim nossos defeitos, nossas qualidades. Então pessoa perfeita não existe. Então que a gente não venha se perder em meio à vaidade dessa vida, em meio às vaidades, à luxúria, porque hoje muitos vivem de status, de querer se aparecer, de ter o carro do ano, de querer coisas. Muitos estão mais preocupados com bem materiais do que a sua própria salvação, como o próprio Jesus falou. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. Muitos estão preocupados só em ter uma casa boa, de ter um carro bom, de ter aquela faculdade de sonho. Sim, tudo isso é importante, tudo isso Deus quer que a gente tenha e viva, mas que a gente não venha se apegar igual o rico. E tinha a parábola do Lázaro e o rico. O rico ele era avarento, orgulhoso, e a sua riqueza, ele depositou a sua confiança no seu dinheiro e na sua riqueza. E quando ele morreu, ele foi para o inferno. Lázaro não, ele era mendigo, mas ele tinha um coração bom. Sim, existem também aquelas pessoas, muitos confundem humildade com pobreza. Ser humilde não significa não simboliza pobreza, porque tem muitas pessoas que são ricas, têm bens, condição e ajudam muitas pessoas. Têm um coração bom, não são apegadas a bens materiais, ajudam. E tem pessoas humildes que não têm nem onde cair morto e são orgulhosos, são avarentos e são soberbos. Se não pisar nem no chão. Se pudesse nem pisar no chão, não pisava. Então, humildade não significa ser pobre. Humildade é sinônimo tipo da pessoa ter o coração bom, ter caráter, ser respeitoso, tratar todo mundo bem, independente de religião, independente da escolha sexual que a pessoa é, de gêneros hoje em dia, independente de tudo, respeitar, né? Porque Deus deixou o livre-arbítrio para nós e a pessoa segue o caminho que quer. Nós, como pregadores do Evangelho, o nosso dever é pregar a palavra de Deus. Mas quem liberta, quem faz a obra é Deus. Nós fazemos a nossa parte. Agora cabe a pessoa escolher o caminho que segue, como na própria palavra de Deus diz, que há dois caminhos, um caminho estreito e o largo. O largo é o do mundo, aonde, como em Provérbios também, que desde quando aceitei Jesus, que fala, há muitos caminhos que aos olhos do homem lhe parece bom, mas no final são caminhos de morte. Por exemplo, o caminho da prostituição, o caminho das drogas, os caminhos das bebidas, o caminho muitas vezes de muitas mais amizades, os caminhos tortos da vida, o caminho do adultério, o caminho da prostituição e tudo mais. Todos os tipos de pecado, de coisas que desagradam a Deus, são esses caminhos que aos olhos do homem parece bom, mas no final são caminho de morte. As duas mortes, tanto morte física da nossa matéria como morte espiritual. E muitas vezes eu andei por caminhos que muitas vezes não agradou a Deus. Andei por caminho, fiz muitas coisas que não agradou ao Senhor, mas eu agradeço hoje a Deus por hoje Ele ter me resgatado do mundo. Porque Jesus ele veio morrer na terra por todos. Não veio morrer só por cristão, por todos, tanto como crente e não crente. Jesus, ele como o primeiro universo, é o primeiro chamado da palavra de Deus que fala. Jesus falou, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus está chamando a prostituta, o drogado, Jesus está chamando todos. Esse é o primeiro chamado universal para toda a terra, para todos os povos e nações. O segundo chamado é pessoal, aí é você e Deus. Quando Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o segundo chamado, ele é mais pesado. Muitos não querem, muitos querem
não querer renunciar à sua vaidade, não querer renunciar ao seu jeito, porque nós não podemos, todas aquelas pessoas que tiveram verdadeiramente um encontro com Jesus nunca mais foram o mesmo. Como o Paulo de Tarso, ele era perseguidor do povo de Deus, depois ele começou a ser perseguido e fez a obra de Deus por amor. Como Nicodemos, ele era o chefe dos fariseus. Antes de conhecer a Jesus, ele só era religioso, depois ele veio ser realmente cristão, ser espiritual. Como vários outros, o endemoniado de Gadareno, vivia oprimido pelos demônios, vivia sendo rejeitado pela sociedade. E depois, quando teve um encontro com Jesus, ele virou o primeiro missionário na sua cidade. Como, por exemplo, também aquela mulher do fluxo de sangue, a qual naquele período, quando a mulher estava naquele período dos seus dias, muitas vezes era desprezada pela sociedade, pela sua própria família e considerada como imunda. Então as pessoas tinham nojo de chegar perto, nojo de tocar. E quando ela tocou em Jesus, mesmo ela sabendo a sua condição, as tradições antigas da lei de Moisés, da lei a qual Deus deu a Moisés, ela estava impura, mesmo assim ela tocou em Jesus. Então ela não virou uma mulher, ficou uma mulher sarada, curada. Então, para Deus não há nada impossível. Deus, não sei qual é a sua área que você está passando, mas todas as áreas da nossa vida espiritual, Deus ele pode te curar e pode te restaurar a tua vida. Deus ele me curou da depressão, da ansiedade, da compulsão alimentar, entre outros. Quando eu tiver mais tempo, eu vou gravar outros vídeos